Hoje, o médico veterinário Tiago, clínico geral de cães e gatos, vai falar um pouco sobre a babesiose. Tudo bom, gente? Meu nome é Tiago, sou médico veterinário e eu fiz residência em clínica médica e atualmente atuo como clínico mesmo, atendendo os cachorros e gatinhos. O que é babesiose? Babesiose é o nome que a gente dá para a doença que é ocasionada pela infecção da babésia, né? E aí tem diversas espécies. A babesiose não se limita à espécie. Então, se o animal está infectado por babésia, seja qual for, ele está apresentando sintomatologia clínica, ele está tendo babesiose, né, que é a doença propriamente dita. Qualquer carrapato pode transmitir a babesiose? Existem alguns carrapatos que podem transmitir a babesiose no mundo, tá? Mas aqui onde a gente mora, né, no Brasil, o mais comum de transmitir é o ripséfalo sanguíneo, tá? Ele é amplamente encontrado e como a gente tem um clima que favorece, a gente acaba encontrando os nossos cachorrinhos facilmente. Quais são os animais afetados? Tem risco de transmissão para os humanos? Os principais animais afetados, assim, que a gente tem conhecimento, né, são os bovinos e os cães, principalmente, mas animais silvestres também podem participar desse ciclo. Existe risco, sim, de transmissão para os humanos se for pela picada do vetor, né? Ou seja, se o carrapato, por algum motivo, ele vier e estiver infectado e picar a gente, ele pode transmitir a doença. É incomum, mas pode acontecer, né? Mas nunca o cachorrinho ou o gatinho, enfim, o nosso pet, para a gente por contato direto, né? Isso não é possível acontecer. Quais são os sinais que o animal com babesiose apresenta? O cachorrinho com babesiose, né, geralmente ele vai apresentar perda de peso, pode ficar mais apático ou não, né, redução de apetite, pode ficar letárgico, em alguns casos pode apresentar desidratação, mas isso às vezes é mais difícil, né, da gente como tutor identificar. Pode também apresentar febre, mas para a gente saber disso a gente precisa aferir a temperatura dele, então também às vezes é mais difícil, né. Em casos graves, aí ele pode apresentar, né, uma anemia muito exacerbada, grave, precisando inclusive de transfusão, e em alguns casos ele pode vir a óbito, né. Existem condições que influenciam para que o animal tenha essa doença? Com certeza. Animais que têm acesso à rua vão estar mais predispostos, né, a ter a doença, porque, de forma geral, o carrapato está no ambiente, né. Então, quando o animal está exposto à grama, enfim, essas coisas que a gente não vai ter controle, né, ele tem uma chance maior. Acúmulo de sujeira em casa, né, pode favorecer. Então, tem alguns estudos que mostram que casas que tem mais acúmulo de material, não matéria orgânica que eu estou falando, né, material mesmo, entulho, essas coisas podem favorecer a ocorrência do carrapato em casa também. Então, esses são alguns fatores que podem contribuir para que o animal tenha, né? Não tem distinção entre ser macho ou fêmea, nem nada nesse sentido, mas animais mais jovens também, por estarem ainda em formação da sua defesa ali frente às doenças, eles também estão mais suscetíveis à ocorrência. Existem formas de prevenção? Quais são? Existem formas de prevenção, né? Então a limpeza do ambiente é uma delas, né? Se a gente deixa a nossa casa limpa, a gente já diminui a chance disso ocorrer, né? Mas para além disso, a gente pode usar algumas medicações no ambiente mesmo para controle, né? E aí, se for usar, tem que ser orientado por um médico veterinário e ter muito cuidado na hora de passar, porque geralmente é tóxica para o cãozinho e pode ser tóxica para a gente também, então a gente tem que aplicar com cuidado, mas ajuda a controlar. E fora isso, as principais formas são as isoxazolinas, que a gente tem várias opções aí. Então, os comprimidinhos orais, né, são os mais famosos atualmente, que o pessoal usa muito. Então, funcionam muito bem. E aí tem algumas marcas comerciais. Existe a opção de usar coleira, né, ou algumas pipetas também no docinho do animal, que também Como é feito o diagnóstico e tratamento da doença? O diagnóstico a gente faz geralmente por sorologia, né? A que a gente usa mais é a IgM, mas a gente pode fazer uma associação de IgM e IgG.
Em casos que a gente ainda fica com dúvida, muitas vezes a gente vai coletar PCR. Se ainda persistir dúvida, a gente vai usar a PCR de órgãos mais específicos. Então, geralmente, baço, medula, linfonodo são ali amostras que a gente busca para tentar fazer o diagnóstico, que é identificar a presença desse parasita nesse animalzinho, seja diretamente através da PCR ou até da visualização em lâmina, né? Se fizer o hemograma e ver, é a forma mais fácil assim, de identificação. Mas se não encontrar e o animal tem sinais que são compatíveis, a gente vai seguir para essas investigações. Já o tratamento, geralmente a gente faz a aplicação do imisol, né, que é o imidocárdio, é o que é preconizado em dose específica, mas aí o animalzinho precisa ficar em observação na clínica, tá? Porque tem risco de efeito colateral na medicação, por isso também que a gente só faz quando a gente tem um resultado positivo.